Bom dia a todos, meu nome é Fábio, eu sou da empresa Sumitomo Demag. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, explicar para vocês um pouquinho sobre o que é a nossa empresa, o que nós fabricamos e um pouco dessa novidade de máquinas elétricas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao evento, a possibilidade dessa participação é muito importante para nós, como fabricantes de máquinas injetoras para a indústria, dessa linha do plástico, ter essa oportunidade de apresentar para quem não conhece a nossa empresa ou para aqueles que já conhecem, ter a oportunidade também de analisar e ver outros pontos relacionados à máquina elétrica, que é um dos principais momentos hoje que nós estamos vivendo. Hoje a gente sabe que não só máquinas elétricas, mas nós temos hoje carros, meios de transporte. Então, existe um grande segmento, uma grande tecnologia, um grande avanço dentro de um projeto, de um desenvolvimento na parte de máquinas e equipamentos elétricos. Então, muito bem. A nossa filosofia, partindo do fundador da Sumitomo, é sempre formar uma base, uma filosofia empresarial voltada sempre à tecnologia, ao bem-estar, ao gerenciamento sólido, não analisar os ganhos mais fáceis, mas sim, como dizem, né, suar bastante para a gente poder conseguir mostrar para vocês uma tecnologia e os equipamentos sempre com uma excelência de qualidade. Isso, o grupo Sumitomo já está há 400 anos nessa linha, e onde nós vamos apresentar um pouquinho para vocês. Então, o nosso cenário hoje corresponde a máquinas elétricas, essa evolução, uma tecnologia das máquinas, a parte de eficiência dentro do processo que a máquina pode oferecer, algumas aplicações de estudo de caso e algumas conclusões. Então, esse seria o nosso tema da nossa apresentação. Bom, contando um pouquinho a história do grupo Sumitomo. Sumitomo remonta aí a quase 400 anos, né, que eu havia comentado com vocês, dessa parte de experiência. Começou no Japão, a nossa fábrica, a nossa matriz Sumitomo é no Japão, aonde começou através de uma extração de cobre, um refino, todo esse comércio, essa mineração. E agora o grupo Sumitomo, ele está com a sede no Japão, em Tóquio. A fundação é desde 1888 e hoje nós temos 18.500 funcionários, mais ou menos, dentro do grupo todo. Dentro desse grupo, o que nós temos como fabricação de máquinas e equipamentos, processos, enfim. Nós temos aqui componentes da linha de máquinas, que é a fábrica onde nós estamos localizados em Itu, em São Paulo. Essa fábrica, hoje, ela fabrica redutores, fabrica componentes da parte de motores, que nós chamamos de Sumitomo Heavy Industries, é onde nós estamos, que é o SHI, que também faz a parte de máquinas injetoras para plástico. E dentro do grupo tem outras máquinas, por exemplo, máquinas de precisão, que é voltada à parte médica. Eu tenho máquinas, a parte de ultrassom, a parte de laser, também a parte de construção civil, são escavadeiras, são máquinas retro, né, que no Brasil é chamado de link belt. E a parte industriais, que são gruas, são partes de navio, parte de meio ambiente, parte de extração de petróleo. Então, hoje é um grupo que, basicamente, nós temos 30 empresas hoje seriadas dentro desse grupo, desde parte química borracha, a parte industrial, a parte que é feito máquinas e equipamento, motores, enfim. Bom, só que algum tempo atrás, por exemplo, acho que uns 8 anos mais ou menos,
o que houve, né? A Demag, uma empresa alemã, também fabricante de máquinas injetoras, que pertencia ao grupo antes formado pela Mannesmann, depois foi a Van Dorn, aí virou um grupo Demag Ergotec. Esse grupo na Alemanha, fabricante também de máquinas injetoras, tinha uma penetração mais europeia, no Brasil, aqui na América Latina, Estados Unidos, e o Japão estava procurando uma empresa para ampliar esses negócios. E foi em 2008 que a Sumitomo, do Japão, incorporou a Demag em seu portfólio, em seu conjunto. Dentro dessa incorporação, hoje nós temos 2 fábricas na Alemanha, que fabricam máquinas pequenas e médio portes, e também de grande porte, tanto em Vi quanto em Schweig, que são as 2 fábricas aqui na Alemanha, e essa é a nossa sede, onde nós estamos em Itu. Então, hoje em Itu nós temos comercialização, peças, parte técnica, um showroom, enfim. Então, é feito toda a parte do trabalho, tanto no Brasil quanto na América, para atender, é feito aqui pela nossa sede aqui no Brasil. Então, hoje nós somos um grupo Sumitomo Demag, com sedes Japão, Alemanha, China, Estados Unidos, Brasil. E dentro desse grupo, nós começamos a fabricar máquinas de vários modelos, vários portes. E dentro dessa parte da máquina, nós vamos explicar um pouquinho sobre a parte das máquinas elétricas. Só que para isso a gente precisa entender um pouquinho dessas razões, né, para você hoje ter uma máquina eficiente, uma máquina com uma tecnologia. Então, se a gente for pensar, eu preciso ter uma máquina voltada a ter uma certa velocidade de acionamento, devido a essa alta produção, né, produtividade. Eu preciso ter precisão, repetibilidade, eu preciso ter tempos de ciclos mais curtos, eu preciso ter menos desperdício na minha fábrica hoje. Então, tudo isso leva-se a ter a precisão e repetibilidade, um ciclo mais rápido, um consumo de energia, que é o principal fator hoje, se a gente for analisar, um dos principais fatores hoje no Brasil. Custo de manutenção, que também hoje é um pouco pesado isso dentro da indústria. E também a parte do meio ambiente, que também precisamos muito dessa parte hoje. Então, tudo isso, todos esses pilares aí, faz com que o desenvolvimento de máquinas, principalmente de máquinas elétricas, se torne muito forte hoje no mercado do plástico. Então, essa evolução começou pelo consumo de energia. Então, lá no Japão, há 20, 30 anos, a parte da energia, ela é uma parte, não como, vamos pensar assim, uma forma abundante como nós temos aqui. Ainda temos aqui, né? Lá é restrito, é a parte nuclear, enfim, é uma série de coisas que levou ao país, né, a ter essa condição, esse pensamento. Então, pensando no consumo de energia, hoje o Brasil é a 4ª conta de energia mais cara do mundo. Então, nós estamos hoje num país que só perdemos para 3. Então, se a gente for pensar em equipamentos ou em tudo que a gente possa fazer, que eu consiga economizar essa energia, eu já começo a ter um ganho final. Matéria-prima. Então, as matérias-primas hoje, não sei se hoje vai ter algum evento voltado mais a essa parte, mas a gente sabe hoje, para quem está inserido nessa parte do plástico, que as matérias-primas exigem máquinas também com tecnologias e precisões diferentes. Então, aquela matéria-prima que a gente conhecia 30, 40 anos atrás, um polipropileno que a gente poderia fazer qualquer tipo de coisa, hoje esse polipropileno ele expandiu para a linha automobilística, para a linha de embalagem, para a linha de
médica. Então, isso exige também o quê? A máquina com uma situação diferente desse trabalho. Bom, alta precisão e controle, então reduz refúgio, aumenta a produtividade. Um plano de manutenção, então você precisa ter máquinas hoje que trabalham em 10, 15, 20 anos. Com certeza precisa ter uma preventiva, você vai ter que fazer alguma intervenção de manutenção, mas se você fizer periodicamente tudo que o fabricante menciona para você nesse momento, você consegue aumentar a vida útil desse equipamento e consegue trabalhar com ele de maneira mantendo essa precisão ainda ao longo dos anos. E a parte do meio ambiente, né? Então, uma máquina elétrica hoje, praticamente, a contaminação é quase zero. Aí nós vamos ver um pouquinho o porquê que tem essa contaminação praticamente nula aí. Bom, o que nós podemos falar sobre aplicações hoje voltadas a máquinas elétricas? Então, hoje nós temos dois caminhos em máquinas elétricas. A máquina elétrica iniciou-se como máquina de precisão, máquina para linha médica, máquina para linha automotiva. Então, o objetivo principal era economia de energia e precisão. Então, ou sala limpa, né? Então não se falava em outros atributos. Até que, algum tempo atrás, começou a vir a máquina voltada para o ciclo rápido, para a injeção de embalagens, para o segmento que a gente chama de packaging. O que é esse segmento? É tudo que a gente conhece por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, um pote de sorvete, uma tampa, um copo, um talher. Então, coisas que eu não conseguiria fazer com uma máquina elétrica, por eu não ter uma velocidade, uma razão de injeção para poder injetar o meu polímero dentro do molde, eu não tenho um movimento rápido, hoje eu consigo fazer através de uma máquina elétrica, através dessa tecnologia dos motores, desse desenvolvimento. Então, eu consigo máquinas hoje trabalhando num ciclo de 5 segundos, 4 segundos. Isso tudo, óbvio, depende do quê? Do molde, da matéria-prima, depende da sequência que você tem. Então, você tem que estar com essa adequação da máquina junto com o molde, a resina e todos os periféricos. Então, nós citamos que isso é um processo de injeção. Então, o processo de injeção hoje não é simplesmente só a máquina, ou só o molde, ou só a resina. O processo de injeção hoje é tudo. E até mesmo uma pessoa que está operando. Então, você não tem um operador, você tem um analista ali, que está analisando toda essa parte, todo esse conjunto, que é a máquina, molde, matéria-prima e etc. Muito bem. E as linhas de máquinas hoje produzidas? Então, o nosso foco é a máquina elétrica. Porém, a máquina hidráulica, ela atua bastante, e existe bastante ainda no nosso mercado. No futuro, máquina hidráulica vai deixar de existir? Não sei. O que eu sei é que bastante estudos hoje estão levando para máquinas elétricas por uma questão da precisão, uma questão de eu não utilizar o óleo hidráulico para fazer esse movimento. Por que não utilizar um óleo hidráulico? Porque o óleo, a gente sabe que eu preciso de um resfriamento para isso enorme, esse óleo aquece ao longo do meu tempo, esse óleo pode ter um vazamento e uma contaminação do meu meio ambiente. Então, o óleo, ele não que ele vai acabar, mas ele vai diminuir bastante máquinas acionadas através da hidráulica. Porém, nós temos alguns processos de injeção, dependendo da condição do processo, eu não consigo ainda fazer em máquinas elétricas. Eu preciso da força e da vazão desse óleo para poder fazer essa injeção do meu produto. Então, existem algumas regras que a gente faz, o estudo que faz tudo isso, mas a gente pode até fazer um outro momento explicando melhor essas atribuições. Então, aqui tenho máquinas híbridas, né, que são máquinas com acumuladores de pressão, de injeção, máquinas com movimentos simultâneos, porém máquinas híbridas que são metades elétricas e metades hidráulicas, máquinas 100% hidráulicas e máquinas 100% elétricas. Muito bem. Como que funciona? Então, hoje nós estamos na 5ª geração de máquinas elétricas. Então, o Japão já está trabalhando em máquinas elétricas há muito tempo. Quase 30 anos o Japão já está
engajado nessa condição de máquinas elétricas, substituindo o quê? As primeiras máquinas hidráulicas. Então, existia uma máquina hidráulica com uma tecnologia, aí foi desenvolvido um primeiro modelo de máquinas elétricas que tinham alguma tecnologia voltada que a gente chama de alta pressão, então, ou alto torque, né? Em máquinas elétricas a gente não fala pressão, porque a pressão a gente utiliza mais em conceitos de hidráulica, então máquinas elétricas a gente chama de torque. Aí essa evolução foi seguindo, até que nós chegamos aqui na 5ª geração, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre a parte que nós chamamos de zero molding. O que é zero molding? É zero defeitos. O Japão tem uma preocupação que ele quer atingir uma certa eficiência em redução de falhas na produtividade, precisão, resultados em defeitos. Então, existe uma tecnologia, que nós vamos ver um pouquinho para frente, de como eu consigo trabalhar isso numa máquina elétrica. Eu só consigo essa função porque eu tenho um conjunto acionado por uma máquina elétrica. E como que vai funcionar, para a gente poder entender um pouquinho dessa tecnologia, um pouco mais voltado aqui à parte elétrica. Vamos entender um pouquinho como é que funciona uma máquina hidráulica. Uma máquina hidráulica, eu tenho um acionamento, aqui é uma sinopse, né, de um esquema de uma máquina injetora, onde eu tenho a parte da unidade de fechamento, eu tenho a unidade da injeção. O que é a unidade de fechamento? É onde eu vou pôr o molde, ou a matriz, como alguns chamam. Então, aquele desenho que eu quero fazer, um talher, um copo, enfim. Esse momento eu tenho que aplicar uma força, através de uma força em kN, e eu tenho que transformar esse polímero, eu tenho que, através do calor, através de um trabalho mecânico, de um sistema de rosca, né? Tem um cilindro aqui e um parafuso de plastificação, uma rosca plastificadora, por onde eu transformo esse polímero, eu derreto esse polímero e injeto, a partir de uma certa pressão, de uma velocidade, dentro desse molde, que tem uma forma, que tem um desenho, e ele vai moldar a minha peça. Essa peça vai sofrer um processo de resfriamento, e após esse processo de resfriamento, ela pode ser extraída e ir para a linha de montagem, enfim. E como que eu vou fazer todo esse acionamento? Eu posso fazer através de uma hidráulica. Então, eu preciso ter uma bomba, onde eu tenho um motor, que essa bomba fica ligada 100%, desde quando a máquina estiver em funcionamento, e esse funcionamento fica enviando o óleo para todos os pontos da máquina. E esse óleo vai sendo dividido conforme eu vou programando a sequência de atuação no meu processo. Uma máquina elétrica, eu retiro toda essa condição da hidráulica, eu vou manter, né, as unidades de fechamento, injeção, né, com certeza, mas toda essa parte do óleo eu vou retirar, vou colocar motores na parte do fechamento, na parte da injeção, na parte da extração, na parte de carregamento, na transformação no plástico. Esses motores, eu tenho um controle de torque, de velocidade e de posição, que isso atua diretamente na onde? Na minha interface homem-máquina, no meu comando. Então é simples eu chegar, eu faço uma programação na máquina, ela atua diretamente no motor, no momento que eu quero fazer isso, eu posso parar, eu posso continuar, eu posso acionar esse motor quantas vezes eu quiser. Então, qual é a diferença principal entre os dois? Esse motor eu preciso ficar com ele ligado 100%, segurando uma certa pressão no meu sistema, porque eu não posso tirar essa pressão para acionar novamente, porque senão eu não consigo ter um movimento uniforme, uma dinâmica uniforme no meu sistema. E a máquina elétrica eu consigo acionar e desacionar no momento que eu quiser. E eu não preciso ficar com todos os motores ligados ao mesmo tempo. Então, eu quero fazer um movimento específico do conjunto do fechamento, eu aciono o motor. O meu motor da injeção está desligado. Eu quero fazer um movimento da injeção, o meu conjunto do fechamento, o meu motor do fechamento está desligado.
O que isso vai ganhar? Eu já começo a ganhar numa redução do consumo de energia, porque esse principal motor não está ligado. Bom, então aqui seria a parte da máquina onde eu tenho os possíveis motores. Então é o motor da parte do fechamento, o motor da parte da injeção, da parte da extração, da parte da dosagem, né, ou da plastificação, que é a parte de transformação desse polímero. E quando eu quero ter, por exemplo, o meu molde exige um certo detalhe que eu preciso fazer através de um acionamento externo, um desenho que eu não consigo fazer pela área projetada do meu produto. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar, por exemplo, ainda existe, né, ou um cilindro pneumático ou um cilindro à base do óleo, que é um cilindro hidráulico. Nesse caso, eu tenho uma unidade hidráulica específica para essa condição, que é uma unidade pequena, por onde eu vou fazer ainda o detalhe que eu preciso fazer naquele momento no meu produto. Aí vocês vão falar, pô, Fábio, mas a máquina elétrica, por que tem que usar a hidráulica para fazer esse tipo de atuação no molde? Porque a máquina injetora, ela trabalha com uma alta pressão para poder vencer a inércia do polímero dentro do molde. Então, eu derreti esse polímero, mas ele não é fluido como uma água ou como... Eu preciso ter uma força para isso. Essa força, dentro do molde, fazendo o preenchimento do meu produto, ele pode deslocar, por exemplo, uma gaveta, ele pode deslocar um pino, se eu quero fazer uma peça de uma linha automotiva, que tem um detalhe, que tem qualquer coisa. Então, eu preciso de uma força, de um bloqueio hidráulico para segurar essa pressão da injeção contrária para fazer o preenchimento. Bom, então aqui é um slide bem simples, onde mostra, por exemplo, a atuação de um motor assíncrono, né, que a gente chama, que é aquele motor convencional que todo mundo conhece, um chama de motor de gaiola, ou, enfim. O que faz esse motor, né? Ele é um motor com uma parte magnética, né, com vários fios de cobre enrolados, e ele fica, né, numa indução, ele fica 100% ligado. Um servomotor, por exemplo, é um motor síncrono, que ele tem um movimento tanto horário quanto anti-horário. Eu posso fazer esses dois movimentos. Eu posso tanto acionar ele, que eu uso o mesmo motor para abrir e fechar a máquina, na parte do fechamento. O que isso faz? O motor gira no sentido horário para fazer o movimento, no sentido anti-horário para fazer o outro. Sendo que esse motor eu não consigo. Eu não tenho como fazer essa inversão. Então, essa possibilidade desse motor eu consigo fazer dessa forma aqui. Então, isso é só um esquema bem simples. Isso aqui também é bem conhecido. Hoje, servomotor também é usado em muitas áreas aí. Bom, esse é um conceito que é aquilo que eu acabei comentando com vocês. Então, a transmissão de forças hidráulicas, eu tenho um motor, uma bomba, válvula, mangueira, óleo, cilindro, até chegar na onde eu quero fazer o meu movimento. Então, olha quantos passos numa máquina hidráulica eu tenho que fazer. E fora que eu tenho que resfriar todo esse óleo, né? Eu tenho que ter uma unidade imensa, um trocador de calor imenso, para eu poder fazer esse resfriamento. Aí eu posso ter uma transmissão de força através de um servomotor, através de correia e o fuso, que é um sistema que, dependendo do espaço da máquina, eu preciso fazer essa transmissão do motor, não diretamente no fuso, mas eu tenho que ter uma correia para fazer isso daí. Ou eu faço a transmissão diretamente no motor no fuso. Então, isso é o tal, né, a gente chama de direct drive, ou belt drive, que depende ou acionado pela correia, ou diretamente. Então, isso aqui é só um esquema sinótico aqui. Então, aqui é a parte da máquina, né, só voltando um pouco. Então, esse é um desenho da máquina com toda a parte de proteções, né, atendendo aí a NR12, né, toda essa condição. Aqui eu já tenho uma máquina com uma transparência, que é aquilo que nós vimos, que é a parte que mostra os acionamentos. Aqui seria um conjunto lá da unidade de fechamento, para quem não conhece. Então, são 3 placas, fixa, móvel e a placa que a gente chama de altura de molde para fazer o ajuste. É um sistema de fechamento nós chamamos aqui no Brasil, conhecido como fechamento de tesouro, fechamento toggle,
fechamento por articulação. Enfim, é um sistema mecânico, um dos mais antigos aí que tem máquinas injetoras e até hoje atua muito bem. E aqui é a parte onde você vai inserir o molde, o seu molde que vai inserir aí dentro para você poder fazer o seu produto. A parte da injeção, então eu tenho a parte de alimentação, o funil, a parte dos motores, a parte de trás é o motor para fazer a parte de plastificação e dosagem. Então o polímero entra pelo funil sólido, através da rotação da rosca, promovida por esse motor, ele faz a transformação mecânica e através das resistências elétricas para poder fazer o derretimento desse polímero. Aí você tem que atender toda uma especificação de quem fabrica o polímero, de temperatura, parte de rotação, para não ter um cisalhamento, a parte de pressão, de tudo isso. E aqui é um esquema em corte da parte do fechamento, fazendo o funcionamento. Então aqui eu tenho a parte das articulações, que a gente chama de tesoura, aqui eu tenho o motor, que ele está em corte, aqui eu tenho o fuso, esse fuso tem um acoplamento com esfera, então essa esfera está com uma certa pressão, e nesse momento eu vou acionando a parte elétrica, através de uma corrente, e ele começa a fazer o meu movimento de abertura e fechamento, e a parte da extração, para eu poder retirar o produto de dentro do molde. Então esse é um esquema bem simples da parte, só para ilustrar como é que funciona a parte do fechamento. E essa é a parte da injeção. Então imagine que, lógico, aqui tem o funil, tem a parte do cilindro, tem a parte da rosca, mas aqui está mostrando o quê? O mecanismo, né? Toda a parte do conjunto, ó, onde eu tenho aqui uma célula de carga que mede a pressão exercida, né, o quanto que eu estou injetando, o quanto que eu preciso para fazer isso. A parte de motor, é a parte de traseira aqui, a parte onde eu faço a dosagem, e eu tenho um motor para fazer a parte da injeção. Então eu tenho motores que promovem o avanço da rosca, que eu injeto, e promove o recuo da rosca, que é a parte da dosagem, fazendo um movimento de rotação dessa rosca para que faça a transformação do polímero. Bom, então aqui é só o detalhe também que mostra a parte do motor, acoplamento e o fuso. E aqui a parte de recirculação das esferas dentro do fuso, que nesse acoplamento ela está agrupada, né? E no momento que eu vou girando o fuso, para quem não conhece, é muito similar a uma rosca sem fim. Então no momento que eu tenho a esfera dentro dessa rosca sem fim, eu começo a fazer o movimento de rotação, a esfera começa a recircular e faz o movimento de avanço ou de retorno. Um detalhe muito importante é a parte do uso correto da lubrificação dos fusos, porque o fuso ele aquece, o fuso ele tem um atrito mecânico, então existe várias coisas no fuso que eu preciso usar o lubrificante, uma graxa correta para fazer com que isso tenha uma durabilidade, uma vida mais longa aí do meu sistema. Não pode faltar de jeito nenhum o sistema de lubrificação do meu fuso, porque nós estamos trabalhando de maneira mecânica, né? Não tenho contato nenhum aí. Bom, aqui é só para mostrar para vocês o seguinte, que a tecnologia mais rápida, né? A parte de aceleração do motor. Então a hidráulica tem uma certa lentidão, assim, lentidão no sentido figurado aí, mas comparado com uma máquina hidráulica, uma máquina elétrica, a máquina hidráulica é mais lenta em termos de aceleração. Então nessa aceleração eu já consigo ter uma dinâmica, uma resposta de movimento mais rápida, né? Então eu consigo ter uma aceleração, então com isso o meu ciclo fica mais dinâmico. Eu tenho um controle dos servos através de uma placa eletrônica, que é chamado de IPM, que faz toda a leitura desse motor de controle. Então eu preciso, porque ele aciona através de um encoder. Esse encoder que faz a parte de posicionamento, a parte de velocidade. Então eu preciso ter essa placa para fazer isso. E um detalhe muito bacana de máquinas elétricas hoje são um grupo de capacitores que vai acumulando uma energia
vamos chamar excessiva, né, no meu sistema, no momento que eu faço o freio da máquina. O que é o freio da máquina? Eu fiz uma alta aceleração para iniciar meu movimento, só que eu tenho que parar esse movimento num certo instante. Essa parada no movimento, eu tenho que frear o motor para fazer isso. Essa frenagem no motor, ele acaba dando uma corrente, uma aceleração nessa corrente muito alta. O que acontece? Esse excesso acaba indo para o meu banco de capacitores, que eu acabo utilizando essa energia em alguns pontos da máquina. Então eu volto com essa energia na máquina. Então o que isso acontece? Eu consigo economizar mais energia ainda, porque aquela energia que eu estou usando de entrada da minha rede, ela acaba ficando mais estável, porque a própria máquina ela começa a me gerar, ela começa a retornar uma certa energia para alguns pontos da máquina. Isso é um trabalho que faz tempo que está sendo desenvolvido, cada dia mais nós estamos batalhando para isso, para que a máquina no futuro, né, numa brincadeira aqui, ela fique autossustentável, né? Vamos pensar dessa forma. Utilizando o menos recurso possível de energia. Bom, o que nós temos aqui, eu também coloquei aqui para vocês, a parte de precisão da máquina, que foi o início de uma máquina elétrica, né, desde lá do passado. Então a precisão que é o momento principal dela. Por que a precisão? Porque é aquilo que eu comentei com vocês, o motor eu aciono e desaciono. A hidráulica eu tenho uma inércia. Então se eu tenho um vazamento de um cilindro, se eu tenho alguma coisa, eu acabo ficando com uma precisão muito diferente de uma máquina elétrica. Bom, aqui alguns pontos de vida útil da máquina, que é, né, conservação de fechamento, de estrutura, de injeção, de tudo isso. E aí vamos pensar um pouquinho na nossa eficiência de processo, que é a parte do zero molding, que eu comentei com vocês, aonde eu faço um balanceamento da cavidade. O que é o balanceamento da cavidade? Dentro de um processo de injeção, a gente sabe que as cavidades podem não estar balanceadas por completo. Então, o que é o balanceamento? Uma pode estar injetando mais do que a outra. Vamos traduzir assim, bem grosseiramente, bem simples. O que eu consigo fazer? Eu vou fazer um balanceamento através da própria pressão residual do meu polímero que está dentro do meu cilindro. Nessa transformação do polímero, onde eu passo com ele sólido para a massa, que ele fica numa condição líquida, né, entre aspas, eu crio uma certa pressão interna, dependendo do material. Uma poliamida tem uma pressão diferente, um polipropileno, um policarbonato, um poliacetal, enfim. Eu uso a própria força do polímero para fazer esse balanceamento. Então, como que vai funcionar? Ó? Então, a máquina começa a injetar. Então, está medindo aqui através dos sensores. A primeira cavidade completou. A segunda também, mas eu comecei a observar o quê? Uma diferença de pressão interna no produto. Então, através de um segundo ponto de injeção, eu começo a mapear aonde eu tenho essa concentração de pressão maior. Então, as cores me revelam o quê? Os pontos que estão mais frios, médios e quentes, por exemplo, né? Então, através de um sistema de balanceamento, né, que eu venho na máquina, no meu comando, eu programo um certo tempo e programo uma certa posição. Eu faço o quê? A parada da rosca. Então, isso eu só consigo porque é uma máquina elétrica, por aquele fato do acionamento do motor, que eu posso parar ele e acionar aonde eu programar. Então, o que eu estou fazendo? Se eu descobrir que eu tenho um desbalanceamento da cavidade, eu consigo injetar. A hora que eu termino a injeção, eu entro num processo chamado de compactação, que é a parte do recalque. Então, o que vai acontecer com o recalque? Essa compactação para corrigir, porque a gente sabe que injeção é o que nós chamamos de parte cosmética. O que é a parte cosmética? É a parte de preenchimento no meu produto. É linhas de emenda, é linha de esguichamento de peça, enfim, é aquela parte visual. E a parte do recalque, da compactação, é a parte onde eu vou acertar um dimensional, onde eu vou acertar uma parte geométrica.
Então é nesse intervalo entre injeção e recalque que eu faço a minha parada da rosca para eu poder fazer esse balanceamento. Então aqui eu tenho um exemplo de uma peça prova que nós temos lá no Japão e na Alemanha, onde eu tenho diferenças, né, que a gente chama de molde de família, diferenças de peças, de tamanhos, de espessuras e tudo isso. Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho, por exemplo, falhas, e eu posso ter, com esse sistema que a gente chama de controle de fluxo, eu tenho o preenchimento dessas falhas só utilizando a pressão residual do polímero. Eu não preciso ficar forçando, não preciso ficar programando o meu conjunto de injeção com uma pressão maior para poder terminar o preenchimento. Por quê? Se eu entro com uma pressão maior para terminar o preenchimento, o que acontece no meu produto? Rebarba. Então eu tenho esse sistema de injeção e recalque. A minha peça falhou, a primeira coisa que todo mundo faz, aumenta a pressão na máquina. Aumenta a pressão na máquina, dá rebarba. Deu rebarba, faz o quê? Aumenta a força de fechamento. Aí vai chegar uma hora que aquele molde seu não dá mais para trabalhar naquela força de fechamento. Aí você tem que mudar a máquina. Daqui a pouco você tem um molde de 200 toneladas trabalhando uma máquina de 500 toneladas. Por que você tem isso? Porque você não está fazendo o controle correto do seu processo de injeção. Você tem que entender, você tem que mapear na onde que você precisa fazer esse balanceamento da sua cavidade. Através do quê? Utilizando a própria pressão do polímero e não a pressão da máquina ou a força de fechamento. Então essa é a ideia. Começa a injetar, faz o preenchimento das cavidades. Aí uma peça falhou. Pô, e agora? Vou aumentar a pressão de injeção? Não. Está vendo que se aumentar a pressão de injeção, a primeira peça fica super tensionada. A segunda peça pode até ficar falhada. Aí você tem um molde com falha e com rebarba na mesma situação. Pô, como que nós vamos corrigir isso? Eu faço uma compensação de pressão. Então a máquina, essa tecnologia, ela permite eu estar fazendo isso. Eu estar fazendo essa condição. Lógico que isso é um assunto que eu poderia só falar disso. Poderia ficar aqui falando desse assunto só voltado a essa parte desse controle que nós temos aqui, chamado de FFC, que é o controle de fluxo frontal. Bom, aplicações, nós temos aqui um sistema que a gente chama de SL. Rapidamente também, é um outro tema que é bem abordado, quando eu tenho o quê? Sistemas com volumes muito baixos, ou materiais que exigem, né, com fibra, resinas muito técnicas na linha aí de médica, na linha automotiva, aonde eu tenho um conjunto que fica fazendo uma dosagem controlada dentro de um segundo conjunto de rosca. Então, com isso, eu tenho uma precisão melhor quando eu tenho peças muito pequenas. E aqui eu tenho um sistema de válvula, que a gente chama de válvula de não retorno, que fica na frente da rosca de plastificação, onde essa válvula eu tenho um mecanismo que eu consigo fazer um fechamento controlado. Eu consigo fechar essa válvula e não deixo ela realizar um movimento através da própria pressão interna que existe. Aqui também eu tenho um vídeo, mas nosso tempo está bem... O tempo passa e a gente não vê, hein? Olha que coisa. Poderia aumentar o tempo. Então aqui é só uma ilustração também do sistema para vocês conhecerem. Então aqui eu tenho uma rosca plastificadora e a válvula de não bloqueio, ela fica na frente. Por que ela chama válvula de não bloqueio? Justamente para que a hora que eu injete o material para dentro da cavidade, esse material não volte para dentro do cilindro. Se ele voltar para dentro do cilindro, ele sai lá no funil. Porque sempre o material plástico ele vai querer caminhar para o lado mais fácil. Ele não vai querer ir para o lado da cavidade, que eu tenho uma restrição, que eu tenho um gate muito estreito, que eu tenho um caminho. Então, o que acontece? Essa válvula hoje, ao invés de eu ter um anel livre, solto, que esse material pode ficar variando, entrando para a rosca ou indo para a peça e variando o meu conjunto, variando a minha peça internamente no molde, eu faço um sistema de rotação da minha válvula, que nesse momento, essa rotação realmente faz o bloqueio para que esse material não volte pela rosca. Então esse é o objetivo principal, é fazer
Ó, aqui a parte da injeção, né, onde ele se posiciona. E o que pode acontecer? Um desgaste, ou essa válvula não está totalmente correta na posição, esse material acaba voltando para a rosca e começa a falhar a peça de dentro do molde, aí eu tenho um preenchimento completo, aí no próximo ciclo eu não tenho, enfim. Aí começa a me dar todo aquele trabalho do controle do processo. Então essa válvula ela consegue fazer esse sistema de travamento e não voltar com esse material. Bom, aqui é um sistema que é uma foto de um termógrafo junto com uma janela no cilindro, aonde analisou várias situações, aqui é a rosca, né, internamente, no sistema convencional, um sistema SL, aonde eu consigo fazer a melhor distribuição da temperatura dentro da minha rosca plastificadora. Não é que eu tenho várias roscas aqui, isso aqui são várias tomadas, né, várias fotos que foram feitas, aonde mostra, é que a imagem talvez não está muito clara, mas está vendo que o meu sistema convencional, eu tenho um empacotamento da minha resina na parte de alimentação da rosca. Então o que acontece? Se eu tenho esse empacotamento na parte da entrada de alimentação da minha rosca, eu fico com uma concentração de temperatura muito grande lá atrás. Então esse material acaba sobreaquecendo aqui, eu tenho um atrito, eu tenho um cisalhamento diferente, então tudo isso me prejudica. O que acontece nesse sistema SL? Eu já coloco o material aqui com uma temperatura melhor distribuída, mais uniforme. Então o meu material, o meu polímero, ele fica melhor distribuído em termos de temperatura ao longo da etapa que ele vai passando. Porque a minha rosca plastificadora são 3 momentos: alimentação, compressão e homogeneização. Então eu preciso alimentar a rosca, bombear esse material para frente, eu preciso transformar ele numa área de compressão e eu preciso homogeneizar para que não fique nenhuma parte sólida, para que não fique nenhuma parte queimada, cisalhada e fique um material correto para eu poder injetar. Então esse sistema me garante isso, em volumes menores, é um trabalho muito mais difícil, né? Peças muito pequenas, micros, enfim. Então aqui também é um detalhe da pressão interna, que fica residual, né, num controle convencional, fica muito maior do que um controle desse. Bom, e aqui algumas aplicações, né, por exemplo, ciclo 3,6, consumo de energia 0,28 por quilo processado, contra 0,55 kW por quilo processado numa máquina híbrida, e um retorno aí de 1 ano de alguns euros aí, né, que retorna aí numa eficiência. Aqui um outro detalhe, também mostrando um pouco dessa eficiência. Então hoje máquinas elétricas, eu diria para os senhores que dependendo do processo eu consigo aí até uns 50%, 60% de consumo de energia, de redução. Somado à precisão, somado a tudo isso, nós podemos concluir o seguinte, que uma máquina 100% elétrica, uma híbrida, uma servo hidráulica e uma totalmente hidráulica, nós estamos hoje com uma eficiência, né, em termos de aquecimento, dosagem, molde, enfim, eu não tenho utilização de água para resfriar o óleo, aquilo que eu comentei com vocês, então eu não tenho toda essa parte de resfriamento. Então o que isso ocorre? Se eu pegar, eu tenho um consumo de 3,29, por exemplo, kW numa máquina elétrica contra quase 8,5 de uma máquina hidráulica. Então, assim, a diferença é muito, muito grande hoje. E são números hoje comprovados. Ó. Isso é uma tabela que veio lá da nossa matriz de estudos, que mostra que o retorno do investimento vale a pena. Esse retorno vale muito a pena e desde que você também, eu chamo a atenção para vocês, assim, a parte da preventiva de uma máquina elétrica hoje é muito importante. Então você não pode também ter uma máquina elétrica simplesmente e você pegar essa máquina e você colocar ela e esquecer da máquina. Você precisa fazer a limpeza, você precisa utilizar o sistema de lubrificação, que é a graxa correta, que essa graxa é um fabricante do Japão que chama Lube. Eu não vou fazer a propaganda da Lube, mas é o único fabricante no mundo que faz sistemas e graxas para qualquer fabricante de máquinas elétricas do mundo. É óbvio que cada tecnologia, cada fabricante de máquina elétrica tem o seu fuso, tem o seu motor, tem o seu sistema, e é a graxa desenvolvida para isso. Para quê? Temperatura, cisalhamento, desgaste. Então, se trocar,
esse sistema e não executar as preventivas de forma correta, no final vai ficar mais caro que uma máquina hidráulica. É óbvio. Por quê? O cilindro hidráulico hoje você desmonta, troca a vedação, passa por uma retífica ou faz um brunimento numa camisa, monta novamente. Quanto você gastou nisso? Gastei R$3.000. E se você for trocar um fuso hoje, quanto você vai gastar? Você vai gastar R$30.000. Pô, aí você vai falar, mas R$30.000 a troco de R$5.000? É muita diferença. Só que no final, o que eu tenho? Eu não tenho utilização de óleo, eu não tenho utilização de água para resfriar esse óleo, eu tenho uma precisão maior, eu tenho um consumo de energia maior, um consumo de energia melhor, e mantendo esse sistema das preventivas que eu acabei de comentar com vocês. Então, hoje, qual é a nossa preocupação? É trabalhar em cima da dinâmica da máquina de movimentos, eficiência e precisão. Tudo isso, a parte o quê? Proteção, segurança, manutenção, a parte de molde, a parte de processo. E é por isso que hoje nós estamos com mais de 60 mil máquinas, né? Eu diria que dentro desse cenário aí, nós temos praticamente 60% hoje, 70% hoje são máquinas elétricas hoje no mundo, vendidas. Então, essa foi a apresentação. Isso foi uma pequena parte daquilo que a gente fabrica, mas numa outra oportunidade que o Paulo comentou, o ano que vem da BIMEI, quem sabe a gente participa novamente e a gente pode focar num tema único, agora que vocês já conhecem a Sumitomo Demag, o que a gente fabrica. Então, a gente pode chamar atenção para um tema único aí, falando só de uma tecnologia. Aqui eu fiz um conjunto, né, uma ideia do que é uma máquina elétrica, para quem não tinha essa visão aí. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira parte.